vinda da família real para o Brasil. A vinda da família real. Nós observamos aqui, através dessa imagem, que elas vêm, né? Elas vêm não apenas só o rei e a rainha, né? Mas ela vem também com a nobreza que ali vivia. Então, eles vêm escoltados, vale salientar, pela marinha inglesa, viu, gente? Então, praticamente, a família real ela vem por conta, né, do medo, né, do receio que tinha por Napoleão Bonaparte, porque ele cumpria tudo aquilo que ele dizia. E ele observou, ele descobriu, na verdade, que ele tinha gente em todo lugar, né? Ele tinha olhos, né, ouvidos em todos os lugares. Ele soube que ele tinha decretado, ele tinha dito, ele tinha chamado o rei, né, Dom João VI, e tinha proibido esse rei de comercializar com a Inglaterra. E vamos dizer assim, essa inibição, né, desse comércio foi chamada de bloqueio continental. Então, a partir daquele momento em que Napoleão falou, que Napoleão decretou o bloqueio continental, Portugal não poderia comercializar mais com a Inglaterra. E qual a finalidade desse bloqueio continental? Já que Napoleão Bonaparte não poderia invadir a Inglaterra, porque a Inglaterra é uma ilha, e naquele momento ela tinha a grande e a melhor marinha mundial, ele tentou acabar com ela economicamente. Então, esse bloqueio continental foi isso. Foi uma tentativa de acabar com o comércio inglês, certo? Então, a gente vê aqui, né, o bloqueio continental, observamos bem direitinho aqui nessa imagem, a gente vai ver que Napoleão, onde tem assim como se for uma cozinha meio amarelada, não é isso? Um amarelo bem queimadinho, a gente vê a França e as possessões diretas. Então, a França, ela detinha naquela época, nessa época daí, gente, na época do bloqueio continental, na época da vinda da família real para o Brasil, ela detinha um grande exército. Ou seja, o exército em terra, o maior exército em terra europeu era da França. E a maior marinha, no caso, navios marítimos, era da Inglaterra. Então, como a França não poderia invadir a Inglaterra é uma ilha, é banhada pelo mar, ela estava ali com todas as embarcações para protegê-la, ela tentou acabar com ela economicamente. Então, por que a família real veio para o Brasil? Porque a família real, no caso, Dom João, o rei de Portugal, por debaixo dos panos, achando que Napoleão Bonaparte não descobriria, continuou comercializando com Portugal, continuou comprando, a Inglaterra, continuou comprando a Inglaterra. E isso fez com que Napoleão descobrisse e dissesse a ele, avise, mandou uma cartinha, estou avisando que mandou uma cartinha para Dom João VI, olha ele aí, mandou uma cartinha dizendo a Dom João VI assim, pode esperar que eu vou invadir Portugal. Ele sabia que tudo que Napoleão dizia ele cumpria, ele pegou tudo que ele podia, né? Quando eu falo sobre isso, eu gosto tanto que chega, me emociona. Então, ele pega tudo que ele podia de riqueza, pega também sua corte, certo? Pede à marinha inglesa que escolte os navios portugueses e vem embora para o Brasil. Então, a partir do momento que ele vem para o Brasil para morar, com medo de Napoleão Bonaparte, que além de dizer que queria invadir, realmente ele cumpriu, ele invadiu, então Dom João VI vem escoltado pela marinha inglesa para o Brasil. Então, esse momento em que ele vem escoltado pela marinha inglesa para o Brasil, que ele vem para cá, que ele faz moradia aqui, começa-se o movimento que é emancipatório do Brasil. E a viagem? A viagem é engraçada, gente. Que nós sabemos, eu já compartilhei com vocês, né? Que ele vem escoltado pela marinha inglesa, é como se tivesse os navios portugueses no meio e todo um círculo de navios ingleses empatando que qualquer navio pudesse vir atacar. Então, para que Napoleão ia atacar esses navios se ele sabia que ele perderia? Que ele era bom do exército em terra, mas não na marinha. A marinha era a Inglaterra, né? A marinha era a Inglaterra. Então, Dom João VI vem e traz, olha, nobres,
traz a toda a corte, traz as riquezas que tinha em Portugal, traz documentos, traz bibliotecas, coleções de arte e tudo que pôde transportar para o Brasil, a fim de que, quando chegasse aqui, ele pudesse ter uma vida de luxo como tinha lá em Portugal. Primeiro, ele vai para o Salvador, né? Quando eles vêm, os navios, por conta da correnteza, os navios, eles terminam, uns foram para Salvador, no caso do dele, e outros foram direto para o Rio de Janeiro. Aí, quando ele chega no Brasil, ele chega exatamente em Salvador. Aí ele chega em Salvador, ele é recebido, como nós vimos aqui, ó, com toda a pompa que uma realeza pode ser recebida, mas depois ele vai direto para o Rio de Janeiro. E quando chega lá, minha gente, vai ser uma loucura. Por quê? Ele chegou com muita gente. Então, todas as casas que eram boas, que foram construídas e que eram, vamos dizer assim, comodáveis para a corte, ele mandou retirar os brasileiros que ali moravam, inclusive, eles próprios, né, os brasileiros que tinham construído suas casas. Ele manda que os soldados retirem as pessoas que já estavam ali morando, que construíram seu lar, para dar lugar à corte que veio com ele. E a abertura dos portos. A abertura dos portos foi muito importante para o Brasil. Por quê? Porque a partir do momento que ele abre a abertura dos portos para as Nações Unidas, ele abre também o comércio do Brasil. O Brasil, a partir desse momento aí, vai poder comercializar com outros países, principalmente com a Inglaterra, viu? É claro. A Inglaterra não iria escoltar toda uma corte com uma realeza gratuitamente, claro que não. Ela escolta, mas a partir do momento ela vai ganhar através exatamente desse comércio, certo? Então, seria o quê? A partir do momento que há a abertura dos portos, também rompe com aquele pacto colonial entre Brasil e Portugal. Enfraquece o pacto colonial, né? Porque antes o Brasil só poderia comercializar com a metrópole, tanto vender quanto comprar. A partir do momento que há a abertura dos portos, o Brasil vai poder comercializar com outras nações, no caso, principalmente com a Inglaterra. Então, o que diz esse pacto colonial? O pacto colonial era exatamente assim. A gente vai ver aqui na imagem aí, gente. Metais preciosos, gêneros tropicais. Todos os metais preciosos e gêneros tropicais que existiam aqui na colônia era levado para a metrópole. A metrópole, ela o tornava, todo aquele produto que chamamos de matéria-prima, tornava-se ele em manufatura, não é isso? E vendia para a própria colônia. Então, eram retirados daqui tudo que existia de matéria-prima, era levado para Portugal. Portugal manufaturava esses produtos e vendia para a própria colônia. Então, vendíamos o nosso produto, né, natural, bem baratinho, e comprávamos de volta, né, manufaturado, é claro, por um preço exorbitante da própria metrópole. Então, esse era o pacto colonial. E as mudanças econômicas com a vinda de Dom João VI. Entre elas, podemos destacar a anulação da lei que proibia a instalação de indústrias no Brasil. A partir desse momento aqui, com a vinda da família real, que chamamos de também processo emancipatório, vai ser aberta, né, ao nosso Brasil a elaboração, construção de novas fábricas, de novas indústrias aqui no Brasil, certo? Como também vamos destacar nesse momento muito importante, que é a fundação do Banco do Brasil, que há até hoje, né, e que se tornou símbolo da economia liberal do nosso país. E as mudanças culturais? Eita, gente, vale lembrar, né, com bem carinho, que o Rio de Janeiro ele vai ser exatamente um foco dessas mudanças culturais. Então, a cultura do país ele passou por grandes transformações a partir da vinda da família real. E vários cursos foram criados no Rio de Janeiro e na Bahia, como cursos de cirurgia, de química, de agricultura, de desenho técnico, entre outros. Foi fundado também o Museu Nacional, o Observatório Astronômico, a Biblioteca Real e a Imprensa Régia, certo? Tudo isso vai dar, vamos dizer assim, um novo ar de cultura e de finesse que tinha lá na Europa, no nosso país, no caso do Rio de Janeiro e na Bahia.